Olá, eu sou Noemi Carneiro, esse é o canal Amor à Palavra. Esse canal é para aqueles que gostam de estudar a Bíblia Sagrada. Vamos iniciar hoje o capítulo 10 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E vamos falar um pouquinho do capítulo 10. Esse capítulo fala da preocupação de Paulo para com os judeus. No capítulo 9, nós vimos que Paulo orava muito pelos seus companheiros, pelos seus irmãos, os israelitas. E era um desejo muito grande do coração de Paulo de que esses israelitas fossem salvos, que eles conhecessem a Jesus, que eles não baseassem a sua fé somente na lei de Moisés, mas que eles conhecessem profundamente as riquezas que estão em Cristo Jesus. E Paulo, então, reconhecia que eles eram um povo bom, consagrado a Deus, dedicado, mas essa dedicação desse povo era baseada na lei, não era baseada no verdadeiro conhecimento de Deus, que se trata da doutrina de Cristo, que foi uma doutrina pregada pelos apóstolos, como tanto nós vimos no livro de Atos. Então, eles não entendiam de jeito nenhum a justificação pela fé, pela graça de Deus em Cristo. E como eles rejeitavam essa doutrina da justificação, eles buscavam com que aquilo que eles fizessem fosse assim um meio para a salvação deles. A dedicação à lei era o meio que eles achavam de se chegar a Deus. Então, Paulo vai afirmar aqui, nesse texto que nós vamos ler já, primeiro eu vou fazer essa introdução, Paulo fala, não, a lei chegou ao fim, ela teve o seu papel, mas em Cristo ela foi cumprida, porque em Cristo a lei tinha sido cumprida, e aqueles que creram, e aqueles que foram justificados por Deus, Deus na cruz, em Cristo Jesus, enviando o seu Filho para morrer na cruz, foi cumprida toda a lei. Então, não tinha agora mais necessidade nenhuma deles ficarem tão arraigados na lei. Por quê? Porque nenhuma condenação mais está sobre aqueles que haviam crido na pregação do Evangelho, segundo nós vimos anteriormente no capítulo 8 de Romanos. E então agora em Cristo Jesus, a lei de Moisés, ela ganhou um outro sentido, não era mais por obras de justiça, pelo cumprimento fidedigno ali, não, mas agora pelo Espírito Santo de Deus, que ele nos deu vida em Cristo, crendo em Cristo. Lembra que ele falou a respeito da carne, justificados agora em Cristo, não andando mais segundo o desejo do nosso coração, mas agora sendo guiados não pela carne, mas pelo Espírito, vivendo no Espírito, tendo comunhão com Deus, que nos justificou pelo sangue da cruz. Agora sim, Paulo recorda essas passagens todas das Escrituras e ele sabe que Deus, ele se refere às Escrituras falando como Moisés falou ao povo para que cumprisse os estatutos, fala das leis. Então, ele sabia da necessidade, mas agora ele quer ensinar esse povo que essa lei não é suficiente, né? O cumprimento dela não é suficiente para a salvação deles. Então, Paulo, ele queria fazer uma comparação aqui assim, ó, entre aqueles que vivem debaixo da lei e aqueles que vivem pela fé. E assim ele vai discorrendo. Ele vai falando que a justiça pela fé é diferente do cumprimento da lei. Para isso é que Paulo, na verdade, é o que o Paulo queria colocar na cabeça deles, queria que eles entendessem. Então, Paulo usou a passagem das Escrituras lá, quando ele foi falar, ele falou em Deuteronômio, no capítulo 30, do verso 10 ao verso 14, para explicar
tudo isso que ele fala agora nesse capítulo, que eles não deveriam de forma alguma perguntar no coração deles, né? Quem subiria ao céu para trazer Cristo de lá? Ou quem desceria ao abismo para trazer ele dentre os mortos? Veja no texto. Mas a justiça da fé era diferente, pois não era algo impossível de se alcançar, de jeito nenhum, né? Não é uma coisa impossível de se alcançar, que está lá no céu, que eu não posso alcançar, e está lá no mundo dos mortos, no abismo, onde eu não posso alcançar também. Mas eram palavras vivas, estava perto deles. As escrituras estavam anunciando a respeito de Cristo. Tudo isso estava ali pertinho deles. Eles não precisavam ter essa preocupação que isso é coisa que não se alcança, né? É muito simples. Para se tornar justo diante de Deus, era algo que estava muito perto deles. Eram as palavras preciosas proclamadas pelos apóstolos, né? E eles deveriam ter fé. E Paulo pregava isso. Então, Paulo está explicando que a justificação pela fé era obtida, pois se a boca confessasse a Jesus como Senhor e o coração cresce que Deus ressuscitou dos mortos, podiam ser salvos. Na verdade, né, não era eu falar, eu creio em Jesus que eu vou ser salvo. Não, mas isso acompanhasse, essa verdade tivesse ligada ao coração e eles proclamassem essa verdade, era suficiente para serem salvos. Paulo diz: todo aquele que crer em Jesus como Senhor e Salvador não será confundido. Esse texto é magnífico. Aquele que confia nas promessas de Deus, que confia que a justificação pela fé é verdadeira e ela está perto daqueles que querem o Senhor. Ele diz aqui que essa gente aí jamais será confundida por Deus. Deus sabe quem são os seus eleitos, os seus queridos, quem é o remanescente, aquele que sobra de toda uma vida que é de confiança em Deus, aquele que não desiste de jeito nenhum. E sabe o que é o mais maravilhoso? O mais maravilhoso dessa doutrina, que está aqui bem explícita nesses capítulos 8, 9, 10, 11 da carta de Romanos, é que através de Jesus, essa promessa, ela não terminou com o povo judeu, com o povo escolhido, mas ela foi estendida a todos, e ela chegou até mim, ela chegou até você, chegou para os judeus, chegou para os gentios, para os gregos, né? Pois ele se torna Senhor e Salvador de quem? De todos aqueles que creem, todos aqueles que entendem que ele veio para salvar. Mas nós vamos ler agora alguns versículos deste capítulo 10 e com essa minha introdução você perfeitamente vai compreender a maravilha desse capítulo. Diz assim o verso 1, irmãos: o desejo do meu coração e a minha oração pelos israelitas é que eles sejam salvos. Paulo está falando o desejo do coração dele, porque ele sabia que era o desejo do coração de Deus. Meu irmão, minha irmã querida, o desejo de Deus é ver você salvo, salvo para sempre, para reinar eternamente com Jesus. O verso 2 diz: pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o zelo não se baseia no conhecimento. Lembra que eu falei da lei, que eles eram apegados à lei, eles tinham zelo pela lei, mas eles não tinham conhecimento nenhum da profundidade das riquezas que estão em Cristo Jesus. Exteriormente, Israel era muito religioso, mas o esforço que eles faziam não era acompanhado de um entendimento das Escrituras. O verso 3 diz: porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Veja, a justiça de Deus e a retidão que é própria de Deus, aqui nesse contexto, a justiça de Deus, que Deus ele concede quando essa justiça de Deus, que é reto, é concedida
aquele que crê. Mas eles não compreendiam, né? Eles não desejavam obedecer. Israel definitivamente não obedeceu a ordem de Deus para que eles crescem. Verso 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Já falamos. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas, mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá ao céu ou quem descerá ao abismo? Mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca, está em seu coração. Esta é a palavra da fé que estamos proclamando. Está tudo perto de você, não está no alto que você não possa alcançar e no mais profundo que você não possa alcançar também. A palavra de Deus está perto de você, se apegue a ela. E o verso 9, que é o verso maravilhoso: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não é maravilhoso? O verso 10: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Meu amado, minha amada, a condição para a salvação, para ficar liberto para sempre da ira de Deus, do poder do pecado, é a confissão. É você dizer: eu creio. É o clamor que você deve ter pelo auxílio do Senhor, para que te ajude a entender que a salvação está bem próxima de você. É como aquela pessoa que está se afogando num rio e alguém vem e joga uma boia bem grande, ela se agarra nela e dessa forma é salvo. O Senhor Jesus está pronto para estender para você a sua mão e te salvar. Salvar do seu pecado, salvar desse mundo difícil de viver, salvar daquela carne que muitas vezes fala mais alto dentro de nós, ou seja, o nosso estado pecaminoso que não nos deixa muitas vezes seguir avante, mas olhar para Jesus, o autor, consumador da nossa fé, para que a gente tenha a vida eterna. Deus te abençoe com essa palavra.